Muito bem, hoje 25 de outubro, ano 2024, mais um debate aqui na Rádio 88. Tema: é possível congregar de forma apenas online? Olha, nos últimos anos, o crescimento das tecnologias digitais trouxe uma nova perspectiva para a forma como as pessoas vivem sua fé. E isso inclui o surgimento da possibilidade de congregar online. Igrejas ao redor do mundo começaram a investir em plataformas virtuais para transmissões de cultos e encontros. Essa prática se intensificou durante a pandemia de Covid-19, quando o isolamento social tornou impossível a reunião presencial. No entanto, mesmo após o retorno à normalidade, muitos mantêm essa forma de congregar, o que levanta um questionamento sobre se é possível ser igreja apenas de forma online. Para muitos, a igreja online parece uma solução prática e acessível. Através da internet é possível participar de cultos, grupos de oração e até mesmo receber aconselhamento pastoral sem sair de casa. Pessoas que enfrentam dificuldades para se locomover, que vivem em áreas remotas ou até mesmo aquelas que não conseguem se identificar com as igrejas locais próximas, encontram no ambiente digital uma maneira de se manterem conectadas a uma comunidade de fé de sua escolha. Por outro lado, há aqueles que acreditam que a experiência de congregar deve ir além do que a tecnologia pode oferecer. A Bíblia fala sobre a importância da comunhão entre os irmãos e do convívio em comunidade. Para esses cristãos, a igreja é mais do que um conteúdo assistido online. É um lugar de encontro, de discipulado, de serviço mútuo e de participação nos sacramentos, como a ceia e o batismo, que exigem presença física. Eles argumentam que a vida comunitária da igreja envolve a presença, a troca e o convívio, elementos que são difíceis de replicar em um ambiente virtual. Diante disso, o que queremos esclarecer no debate de hoje é possível congregar apenas de forma online? Até que ponto congregar online pode substituir o convívio físico e presencial na fé cristã? Pois é, está conosco aqui o pastor Chicão, família viva. Vou pedir para que ele ore por nós. Por gentileza, pastor. Amém, vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia, mais uma oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui reunidos, Pai, através dessa ferramenta que é a Rádio 88, Pai. Ó Deus, toma em tuas mãos esse tema, esse assunto, que nós possamos aqui com graça, com sabedoria, trazer elucidação, trazer um entendimento mais profundo aos ouvintes. Toma-nos em tuas mãos e abençoa esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Estamos recebendo também o reverendo Marcos Paulo, da IPI de Paracambi. Graça e paz, reverendo Marcos Paulo, tudo bem? Graça e paz, pastor Dário, pastor Chicão, minha querida irmã Renata, Deus abençoe também aí a cada ouvinte que está acompanhando conosco nesse tema tão relevante, né? A gente precisa refletir. Amém. Sobre a igreja e sobre esse momento que a igreja tem vivido, que ainda é um pós-pandemia, mas que deixou uma marca indelével na prática das nossas comunidades eclesiásticas. Né? Ok, pastor Chicão já orou por nós. Graça e paz, prazer em tê-lo aqui, hein? Prazer é meu, pastor Dário, mais uma vez estar aqui contribuindo aí com o crescimento, com o amadurecimento da igreja no sul do estado. Muito bem. Olha, eu quero começar com vocês aqui fazendo uma pergunta, a pergunta que é a chave, né, principal do nosso debate de hoje. É possível congregar apenas de forma online? Até que ponto congregar online pode substituir o convívio físico e presencial na fé cristã? Pastor Marcos Paulo, com você. Bom, Dário, a minha posição com respeito ao tema, é possível ser apenas igreja online? Não. Eu não concordo, eu não entendo que é possível ser apenas igreja online. Como nós dissemos, nós somos uma igreja pós-pandemia ainda.
aprendendo a viver e conviver com essa realidade que nos foi imposta pela pandemia, quando o mundo ficou em lockdown, né? As igrejas ficaram com os templos fechados e querendo, houvesse ou não um trabalho, como muitas igrejas já tinham um trabalho de transmissão de seus cultos e todas essas questões, mas houvesse ou não, as igrejas tiveram que se virar. E muitas delas continuaram, quando não havia, continuaram com esse ministério online. Algumas, e eu conheço muitas, cujos pastores, a liderança decidiu encerrar, que foi só para aquele momento, né? Mas não entendem isso como uma necessidade. Eu entendo como uma necessidade, essa é a minha posição. Tem esse braço online. Mas eu discordo da afirmação, né? Ou então eu respondo a questão. Certo. Não é possível ser apenas igreja online. Não é possível. Pastor Chicão. Pois é, eu penso que o apenas aí também, de fato, ele traz uma limitação na ideia, e o apenas, enfim, tem uma questão aí. Mas eu queria, para a gente começar essa conversa, pontuar algumas coisas, né? Porque o templo, ele é algo muito importante no fundamento, no desenvolvimento da igreja. A igreja de Atos, ela crescia no templo e nas casas, né? Havia esse convívio do todo e de um ambiente, de um grupo menor, de um grupo pequeno. Mas a gente sabe também que, como igreja, a gente espera, existe um entendimento de que algo vai acontecer num determinado momento em que a igreja vai ser impedida de reunir nos templos, né? O templo vai deixar de funcionar e de existir como a gente conhece hoje. E eu penso que o próprio contexto da pandemia pode até ter sido um ensaio para isso, né? Assim, desse controle mundial, desse governo mundial. E aí eu penso de fato que essa ferramenta do online, muitos correram para se ajustar, para se adaptar no ambiente da pandemia. Alguns abriram mão de usar essa ferramenta pós-pandemia, mas eu penso que é uma ferramenta que a gente precisa aprender a utilizar para alcançar pessoas, para cuidar de pessoas, para transformar pessoas de longe, que às vezes não estão tão perto. A gente tem um formato hoje, até no processo de abrir igrejas, usando essa estrutura do online. A gente tem, por exemplo, na Itália, várias pessoas de diversos lugares reunindo em uma célula online, e foi um obreiro para lá para começar uma igreja presencial, né? Então é uma ferramenta que a gente não pode abrir mão de forma alguma. Pelo que eu entendi, o pastor Marcos Paulo é contra, né? O culto online, né? Apenas, né? Porque eu tenho que colocar pontuar. A gente estava até conversando isso aqui em off, né? A minha igreja, ela transmite culto online, né? Senão o pessoal vai olhar assim, peraí, pastor, você falou que é contra, mas sua igreja transmite o IPI de Paracambi, a IPI de Minerlândia, nós tivemos um ministério lindo nessa área. Mas, como eu disse, não entendo que a igreja pode ser apenas online. Aí eu entendo que nós estaríamos contrariando um princípio bíblico. E como o pastor Chicão disse que iniciaram uma igreja, né, através do online, né? Eu penso que, de fato, o online, ele não vai substituir em totalidade o contexto da comunhão, do presencial e do relacionamento. Sim. Né? Muito embora existem lugares, por exemplo, que as pessoas não têm igrejas para congregar. Existem lugares no mundo, não é que a pessoa não gosta da igreja que tem ali, é que de fato não tem. Sim, né? Sim, não existe sim. uma igreja próxima para ela congregar. E aí, nesse caso, eu penso que uma igreja que desenvolve uma estrutura online, ela vai ser uma possibilidade dessa pessoa impedida da comunhão de estar congregando, de fazer parte de uma igreja. E ainda, eu penso que é importante pontuar, eu penso que a transmissão do culto não é necessariamente uma igreja online. A gente transmite o culto presencial, a gente está transmitindo. Sim. O culto, ele é organizado de forma presencial. A pessoa que assiste uma transmissão de um culto, aquele culto, ele é organizado para um ambiente presencial e a pessoa acompanha, assiste. Agora, existem propostas, hoje muitas igrejas têm desenvolvido uma proposta de uma igreja onde as pessoas servem de forma online, onde tem um ambiente de oração, de intercessão online. A pessoa está ali, ela precisa de uma oração, ela vai entrar para um Google Meet ou para um Zoom para ela receber uma oração. Existe um pastoreio, um acompanhamento, um discipulado de forma online,
que são ferramentas. Agora volto a pontuar. Também concordo que esse ambiente online ele não vai substituir o ambiente presencial. Então você acha que não é possível alguém congregar online? Eu acho que é possível congregar. Agora o ambiente, se a pessoa ela está num lugar onde ela não tem possibilidade de estar de forma presencial, ela vai congregar, ela vai dizimar, ela vai participar, ela vai servir. Sim. Agora, se a pessoa tem a possibilidade de estar no ambiente presencial, em relacionamento com as pessoas, o online vai conduzir essa pessoa para esse ambiente. E em alguns lugares, em alguns momentos, a gente até começou um trabalho online com algumas pessoas e depois enviou um obreiro para lá, para dar continuidade nesse trabalho de pastoreio. Agora, dentro da fala do pastor Chicão, o pastor Marcos Paulo, você acha que é possível ou não congregar online? Eu vou bater... Dentro da festa dentro dessa fala, ok. Eu acho que congregar, não. Não. Assistir, sim. Eu vou explicar minha posição. Positivo. Bom, vamos para a Bíblia, né? Um dos textos muito conhecidos que nós temos está lá em Mateus 18, que é um capítulo profundamente eclesiástico, porque aqui se fala... primeiro que já começa dizendo, naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, né? Obviamente que a gente não pode usar um argumento totalmente anacrônico aqui, porque naquela época não tinha ambiente virtual, não tinha celular, não tinha... Sim. Jesus não ia se aproximar através de uma mensagem do WhatsApp, porque não tinha, né? Não havia isso. Porém, a gente percebe a questão do estar próximo, né? E aí ele começa a falar de uma série de coisas, né? Eles perguntaram o que é maior no reino dos céus. Aí Jesus começa a ministrar sobre a vida deles, fala sobre os tropeços, né? Sobre os escândalos, fala sobre a ovelha desgarrada. Se alguém perdeu uma ovelha, deixa as 99 no aprisco, no lugar de ajuntamento, no lugar de convivência, e vai atrás dessa ovelha, né? Eu até diria que o online poderia ser uma forma de ir atrás, uma ferramenta, um cajado pastoral para trazer a ovelha desgarrada para junto de si. Entendo. Mas a ideia é estar junto. Aí depois ele entra, como tratar o irmão que peca, que aí chega no texto que nós falamos, para a gente não citar um texto fora do contexto. Porque no versículo 20 ele diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Só porque quando ele fala isso no contexto da disciplina eclesiástica. E a disciplina pressupõe que você precisa ter uma convivência. Porque, o que eu diria? Eu diria que a grande dificuldade do online é que o estar junto é uma triagem natural para a convivência, né? De que o discipulado cristão está acontecendo e se efetivando nas vidas. Tanto é que João, que o apóstolo, chamado apóstolo do amor, falava tanto do amor, né? Sim. E o amor precisa ser vivenciado, ele precisa de toque, ele precisa de presença, em certo sentido. Ele diz assim, no verso 18, capítulo 2 da primeira carta, 1 João 2,18. Filhinhos, esta é a última hora. Assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, esse texto mostra que a importância de você conviver é até a questão, vou usar uma ilustração que o apóstolo Paulo usou de forma muito bela em Efésios, né? Com relação ao convívio da igreja comparado com o casamento, né? Os antigos sempre diziam que para você conhecer alguém, seja no casamento ou até mesmo seja na amizade, você tem que comer 1 quilo de sal junto. Por quê? São muitas mesas, né? É muito tempo de mesa, é muito tempo de convivência. Ali você conhece a pessoa. Ali não é para comer 1 quilo de uma vez, não. Não, né? Jamais. Pelo amor de Deus, né? Pitadinhas. Pitadinhas. Olha que é o tempo de mesa. São os dias, as semanas, os meses. Então, essa que é a questão da importância. Eu diria que o online seria o cajado pastoral para fazer algumas coisas. Agora, só pontuando uma questão, pastor Dário, nisso aqui, o fato da pessoa frequentar um culto presencial não quer dizer que ela está em comunhão também. Também, né? Né? Tem gente que chega 10 minutos depois que o culto começou e sai 10 minutos antes de acabar. Acabou. Tem gente que não recebe disciplina e correção mesmo estando num ambiente de uma igreja presencial. Um fato a pensar, né? Sim. E esse ambiente online, eu discipulo, eu coordeno as nossas igrejas de fora. E eu disciplino, oriento, acompanho pastores de forma online, né?
Então eu penso que isso também pode ser feito com uma ovelha, com uma pessoa que vai ser acompanhada também dessa forma. Deixa eu conversar aqui com a pastora Grazi, ela é da Projeto Vida, está conosco. Graça e paz, pastora. Paz, bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia, Eu quero saber a sua posição no nosso debate de hoje. O tema: é possível congregar de forma online, pastora? Olha, pastor, eu já vou polemizar, né? À vontade. Debate é para isso mesmo. Porque na nossa igreja nós temos, de fato, um projeto que hoje é um projeto bem relevante, ele cresceu, já tem alguns anos, que é chamado Igreja Online. Mas esse projeto, ele não é disponibilizado para qualquer pessoa. Existe um perfil de público que nós cuidamos, apacentamos, através da Igreja Online. E aí eu teria até alguns exemplos para dar, mas sim, respondendo a pergunta, eu creio que é possível dentro de uma necessidade. Eu posso citar um caso aqui que é muito conhecido lá na nossa igreja, que é o seu Jerônimo. O seu Jerônimo mora no Recife e a esposa dele é acamada há muitos anos. Ele é a única pessoa que cuida dela. Eles não podem sair de casa, ela não se locomove. Ela tem até risco, ela vive de home care, né? Então ela usa os equipamentos. Sim. O seu Jerônimo há muito tempo queria congregar, queria ter uma igreja, queria ser cuidado, não só assistir culto, mas ele queria uma orientação, um aconselhamento pastoral, uma oração por ele, pela esposa. Ele queria mais do que assistir uma transmissão de culto. Entendo. E quando nós inauguramos a Igreja Online, o seu Jerônimo nos mandou uma mensagem dizendo que nós éramos resposta de oração para a necessidade dele. Ele já está conosco há anos. Certo. Nós fazemos tudo online. A gente abre a câmera. Seu Jerônimo, chega perto da tua esposa. Vamos colocar azeite na cabeça dela. Vamos orar. Deixa eu orar pela tua vida, para o Senhor renovar tuas forças. Então, existe um público... Mas como é isso? Olha, colocar azeite lá na... O quê, pastor? Até culto fúnebre online. Só não imagina o que a gente já fez na igreja online. É mesmo? Porque a gente responde à necessidade. Uma outra coisa que acontece muito na nossa igreja online, domingo agora aconteceu, inclusive ontem, ela está até me assistindo, a moça, ela nos mandou uma mensagem na hora da transmissão do culto dizendo que queria tirar a própria vida. Isso acontece muito, tá? Eu sei que algumas pessoas só querem chamar a atenção, porque na hora que a pessoa escreve isso na live, todo mundo começa, não faz isso, e tal. E muitas vezes pode ser uma estratégia para tirar a atenção do culto que a pessoa está assistindo. Porém, a nossa equipe, né, porque nós temos um time de voluntários da Igreja Online, eles são muito ágeis. E imediatamente uma pessoa da equipe entrou em contato com essa moça. Falou, olha, entre em contato agora nesse WhatsApp da Igreja Online. E a moça entrou em contato e ela realmente queria tirar a própria vida, era uma pessoa muito oprimida, ela recebeu imediatamente uma oração e foi agendado para ontem o aconselhamento pastoral comigo. E eu entrei, era 1 hora de aconselhamento, durou uma manhã inteira. A moça só me falou o seguinte, eu vivo sozinha, eu estou oprimida, eu não consigo sair de casa, eu não tenho forças, eu como caco de vidro todos os dias, moído. E eu ainda perguntei se aquilo não sangrava, ela falou que já tinha calo, a pele dela já não sentia mais aquele caco de vidro. Eu me emociono. E ela se alimentava daquilo, ela falou, tem um galinheiro, ela fez chamada de vídeo comigo mostrando tudo a casa dela. Ela mora num lugar que era um terreiro, então ela não consegue, os demônios não deixam ela sair de casa. E eu falei para ela, você crê que Jesus pode entrar na tua vida e te tirar desse contexto? Ela falou assim, eu não imagino como será isso, mas eu não tenho mais esperança. Eu não tenho mais o que fazer. E aí ali nós entramos, começamos um trabalho de acompanhamento. Ela aceitou Jesus através desse aconselhamento pastoral. E eu falei para ela, você vai precisar passar por um processo de libertação, você só precisa querer. A palavra de Deus vai te libertar, Deus vai fazer a obra, o Espírito Santo vai te convencer do juízo, do pecado, da justiça, e eu creio que você será uma nova criatura. Olha, pastora Grazi e demais debatedores, a comunhão mencionada em Hebreus 10, 25, será que ela pode ser vivida plenamente no ambiente virtual? Porque lá diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. E aí, como é que fica essa parte do texto onde o escritor nos admoesta a congregar? Vou começar, porque eu já coloquei esse texto aqui também, né? É um texto clássico, né, que a gente usa, principalmente no pós-pandemia,
porque a gente estava conversando, a pastora Grazi ainda não estava conosco ali na sala de espera, eu conversando com o pastor Chicão, a gente estava trocando essa ideia sobre como também o perigo, e talvez essa grande preocupação da liderança, do online criar aquela sensação de comodismo, aquela história. A gente sabe de muitas histórias de irmãos nossos que hoje a gente tem uma vida fácil, tranquila. A gente tem ônibus, a gente tem Uber, a gente tem moto Uber, tem igreja para tudo quanto é lado, tem igreja perto da sua casa. Muito embora não é isso que regula o fato de você participar da sua comunidade, da sua congregação, uma questão de afinidade, né? Mas assim, a gente sabe de pessoas que, pastorei na Vila Americana, os antigos lá diziam que eles atravessavam, vinham lá da Água Limpa, lá do lugar longe da Água Limpa, atravessavam a rodovia, atravessavam o trilho do trem, que não tinha passarela, e ainda passava entre os trens por baixo. Olha que perigo. Esses irmãos faziam para ir congregar. Obviamente que a gente não pode entrar a justificar no simples saudosismo. A gente, como igreja, a gente trabalha com tecnologia. Eu estava conversando agora há pouco. A Bíblia de papel é uma tecnologia, é uma mídia. É uma mídia, né? Falava com um amigo recentemente, ele diz assim, citou um presbítero, né, Antônio Túlio, ele estava, alguns anos atrás, trazendo o primeiro data show das nossas igrejas, das IPIs, ele colocou, aí demorou um pouco o culto, porque ele estava com dificuldade de organizar, de instalar. Aí o presbítero comentou assim: saudade daquele tempo que pro culto nós só precisávamos de uma Bíblia de papel e de uma lamparina. Só que a Bíblia de papel e a lamparina é uma tecnologia. Se nós fôssemos olhar e citar os pais apostólicos ou os apóstolos, eles diriam assim: que saudade da época que no culto eu precisava apenas de um papiro e uma tocha para o culto começar. Só que a gente tem essa tecnologia, a gente tem que usar. A grande questão, eu creio, é o comodismo. As pessoas falam assim: eu tô mais ou menos cansado, eu tô assim, não tô muito disposto, então hoje eu não vou no culto presencial. Além do comodismo ser contra congregar, contra mesmo, veemente, que tem muita gente assim, né? Por quê? Também outra situação complicada. Tem gente que fala assim, já aconteceu o caso: pastor, para não pecar, eu prefiro ficar em casa. Sabe por quê? Porque eu não consigo conviver com certas pessoas na comunhão da igreja. Pois é. Tem que se converter, né? Tem que se converter. Pessoas difíceis de relacionamento, né? Precisam ser curadas. Mas né? tem online, então eu prefiro ficar aqui, sabe por quê? Porque assim eu não peco. É um santo, né? Santo varão, santa varoa de Deus, para dizer o contrário, né? Será que essa comunhão mencionada em Hebreus 10:25 pode ser vivida plenamente no ambiente virtual? Pois é, eu penso que tudo tem os prós e os contras, né? A gente está pontuando aqui essa questão do ambiente da igreja após pandemia e que muita gente mudou o entendimento e a cultura e muitos não voltaram para um ambiente presencial com a mesma intensidade que tinham anteriormente. Então eu penso que, de fato, se a pessoa tem a possibilidade, pode estar de forma presencial. A gente, nas nossas transmissões online, eu começo o culto sempre falando: você que está online, seja bem-vindo, né? Compartilha com alguém essa transmissão, essa live, para que mais pessoas sejam alcançadas. Mas vem para cá. Semana que vem para cá, não fica em casa não. Existe uma atmosfera que a igreja proporciona que a pessoa não vai ter isso no ambiente de casa, estando sentado no sofá de pijama ali assistindo o culto, né? Agora, o ponto aqui do texto de Hebreu, ele fala que não é para deixar de ter conexão com pessoas, não é para deixar de receber admoestações, né? Ainda mais percebendo que o dia se aproxima. Então, e eu quero bater nesse ponto. Eu penso que de forma online tem como eu admoestar, tem como eu acompanhar, tem como eu discipular. Volto a dizer, eu penso que o comodismo de estar em casa é algo ruim, é algo nocivo, que está impedindo pessoas de amadurecer no desenvolvimento cristão. Entendo. Porque a maturidade cristã não é necessariamente a pessoa vir para dentro da igreja. A maturidade cristã é a pessoa entender a responsabilidade que ela tem fora da igreja. A igreja é uma ferramenta, a igreja, o prédio, né, o templo, é uma ferramenta fundamental, fenomenal, e enquanto a gente puder utilizar, a gente vai utilizar da melhor forma. A gente tem investido nos templos, a gente tem que buscar ter um templo que seja mais acolhedor, uma estrutura acolhedora, mas vai chegar um momento que nós não vamos poder usar isso mais. Então a gente tem que desenvolver essa cultura como igreja de
desenvolver um discipulado, que a pessoa é crente onde ela está, que a pessoa tem responsabilidade com a pregação do evangelho aonde ela está. E eu penso sim que de forma online tem como a gente desenvolver esse acompanhamento. Pastora Grazi, complementando o que eles estão falando, eu lhe faço uma pergunta, porque a turma de desigrejados está crescendo. Está crescendo. Como essa comunhão mencionada nesse texto pode ser vivida plenamente no ambiente virtual sem cairmos nesse problema sério dos desigrejados? Eu não penso que esse público em geral se adapta ou não penso que a igreja online é uma resposta para esse público geral. Pelo contrário, em todos os cultos, assim como o pastor Chicão falou, nós ratificamos, vocês precisam estar aqui, é insubstituível que você venha, mas nós temos um público que não consegue estar. Temos pessoas que fazem plantões, pessoas que estão dentro de um ambiente de trabalho, não conseguem estar no culto domingo, e essa pessoa é atingida pela igreja online. Sim. Nós temos um caso do sargento Leandro, ele está isolado na Amazônia. Ele está num lugar pelo exército e ele lá não tem igreja, ele está isolado numa fronteira, num local que ele não pode sair, e ele descobriu a igreja online. Entendo. E vou te dizer, a nossa igreja online, ela tem também um projeto de apoio psicológico, além de pastoral, enfim, nós oferecemos, a gente tem ali um catálogo de serviços que a gente oferece para essa pessoa que está necessitando. Inclusive, desculpa cortar, só para não perder aqui o fio da meada, porque a senhora contou um testemunho bonito do seu Jerônimos, não é? Sim, sim. Mas agora, você tem testemunhos também de repreensão e admoestação da igreja online? Muitos. De você admoestar, repreender, ensinar? Muitos. É mesmo? Muitos. Assim, alguns casos concretos eu não posso citar, mas temos. Eu tenho um caso de uma moça, ela não podia ir à igreja porque o marido não permitia. Tá? O marido era contra o evangelho, não autorizava ela a levar os filhos, e ela nos procurou e começou a nos acompanhar através da igreja online nos horários que ele estava trabalhando. Essa moça, ela começou a passar por uma dificuldade em casa com os filhos, e nós começamos a orientar dentro da palavra, disciplinar, e ela espancando os filhos. Deixa eu ver até onde eu posso falar. E aí chegou numa situação onde o Conselho Tutelar esteve lá. Houve uma denúncia de um vizinho e tal, e aí ela entrou em desespero, porque levaram a criança, né? E ela entrou em contato com a gente, e a gente repreendeu sim, admoestou sim. Olha, independente do que você vive, independente do marido que você escolheu para se casar, você não pode ter esse tipo de conduta como mãe. Certo. Então, e ela tem a igreja online como uma liderança efetiva sobre a vida dela. Ela respeita o pastoreio, ela ouve, e ela foi, sim, admoestada. Muito bem. É um exemplo que eu me lembrei agora. Tá. Mas, certo. Assim, só complementando, o sargento Leandro, ele psicologicamente estava muito abalado nesse contexto de isolamento de Amazônia. E ele diz que a igreja online trouxe de volta a alegria, o prazer de ouvir a palavra, de estar em comunhão, porque as células da igreja online, quando abre, é assim: onde você está? Estou em Curitiba. Está frio ou está calor? Onde você está? Estou em Moçambique. Então, é um ambiente de pessoas que estão fora da região, porque quem é 24, quem é Volta Redonda, não pode ser membro da igreja online. E pode assistir uma transmissão de culto. Transmissão de culto pra gente é outra coisa. Por si só não é igreja online. Entendi. A igreja online é para um público que necessita. Muito bem. Então esse cuidado, esse atendimento pastoral, esse aconselhamento online, todo esse trabalho que é proposto é para um público que não está aqui, não pode ir ao culto. Então os comodistas estão fora. Não tem zero possibilidade. Zero possibilidade. E sobre essa questão dos desigrejados, tem gente que frequenta culto e é desigrejado. Exatamente. Né? Que está aqui, mas aí aqui eu fui como pastor, o disciplinei, eu admoestei, aí ele vai lá para o Projeto Vida. Lógico. Aí lá, quando ele for orientado, admoestado, apertado ele vai para outro lugar. Ele não quer confronto. Ele assiste cultos, né? Mas é desigrejado, ele não está congregando, ele não está sendo admoestado, ele não está debaixo de um entendimento de uma igreja, né? Não está ligado a uma igreja, de fato. É verdade. Fala, pastor Marcos. Me foi dito que eu posso fazer perguntas também entre os meus colegas. Claro. Perguntar. Depende da pergunta. Eu sou mulher, tá, pastor?
Não, mas eu vou perguntar. Sou uma senhora. Porque tanto a pastora Grazi como o pastor Chicão disseram que eu entendi essa questão, que o transmitir o culto, a ferramenta da transmissão do culto não é o conselho da igreja online, e eu entendo isso. Mas a pergunta é a seguinte, existe dentro da administração, no caso da Família Viva e do Projeto Vida, um princípio que diga assim, olha, nós temos uma pessoa, um grupo, mas nós não temos condição de ter um obreiro ali, de encaminhar isso para uma igreja local mais próxima, que vocês conheçam, que vocês tenham segurança de fazer, porque não dá para você falar hoje em dia, olha, creia em Jesus, confesse Jesus como Senhor e Salvador e procure uma igreja mais próxima da sua casa. Você tem que procurar uma igreja mais próxima da palavra. Verdade, né? verdade. Então, existe essa orientação ou não existe essa possibilidade? Porque é o que me vem, por exemplo, né? Aí você tem uma pessoa, igual o caso dessa irmã que está numa situação de opressão espiritual grande, né? Vivendo dentro de um contexto como esse. Por que não tentar fazer esse meio de campo, essa ponte com uma igreja ali? Não, mas essa irmã é daqui. Ela foi a que mandou mensagem, eu citei no início, que ela mandou mensagem na transmissão de culto, dizendo que queria se matar. Na transmissão de culto, isso, né? Aí o público do WhatsApp, a equipe de WhatsApp entrou em contato imediatamente, ela sinalizou, e ela mora aqui em Barra Mansa. E o seu Jerônimo não teria uma igreja próxima? Não, o seu Jerônimo não pode sair de casa. Não pode. Mas a pergunta ainda é essa aí, a possibilidade. Essa é a minha questão. Entendi. Né? Não se encaixa no caso dessa moça, mas eu entendi a sua pergunta. Existem casos assim, de pessoas isoladas. Eu penso que, com certeza, né? Se existe uma igreja próxima, se existe uma conexão, se existe uma comunidade, isso vai ser saudável para a pessoa de fato. Agora, acontece constantemente de pessoas também irem a trabalho para um determinado lugar e não conectam, né? Não encontram. Existem igrejas maravilhosas. Não se afinam. Mas a pessoa, ela fala, não é a minha igreja. Ela tem o vínculo com o pastor dela. Exato. Ela escuta aquela voz. A ovelha escuta a voz do seu pastor. Algumas igrejas nós iniciamos dessa forma. Então começa na sua casa aí. Né? Hoje a gente tem, na época que não havia a ferramenta do online, a gente diz, então começa um trabalho, começa uma célula, convida seus amigos aí. Isso aí. E em alguns momentos, essa pessoa que começou, posteriormente assumiu o trabalho. Sim. E em outros momentos nós enviamos um obreiro, uma pessoa que tinha uma responsabilidade de trabalho muito grande, não tinha tempo. Ele começou e nós enviamos um obreiro. Hoje a gente tem a ferramenta do online, que aí essa pessoa pode começar a reunir de forma online com o pastor, com o obreiro, de alguma forma, convidar amigos, desenvolver, e isso abrir a possibilidade para uma abertura de uma nova igreja. Mas, respondendo à pergunta do pastor Marcos, de fato, se existe uma igreja, a gente sempre aconselha, posiciona, você precisa estar com pessoas, você precisa desenvolver relacionamento com pessoas, e isso vai ser saudável para você. Ô, pastora Grazi, vocês fazem a mesma coisa ou não? A mesma coisa, claro. Mas casos como esse que o pastor falou, inclusive também é uma resposta da igreja online, pessoas que estão aqui, por exemplo, há 20 anos na igreja, tem um vínculo, cresceu aqui, nasceu, ama os nossos apóstolos e se muda, sei lá, para o Rio de Janeiro. E olha, eu vou acompanhar a igreja online, mas uma vez ao mês, 2 vezes ao mês, eu venho para o culto presencial. Mas eu não quero perder o vínculo com o meu pastor, muito com a pessoa que pagou um preço pela minha vida, que me ganhou para Jesus. Então é também uma resposta da igreja online. Agora, durante uma pregação, o pastor e conferencista Eduardo Gonçalves, ele fez duras críticas às lideranças evangélicas que inauguram igrejas online. Assim como também criticou aqueles que decidem congregar de forma online. Vamos ouvir o áudio. Igreja online. Segura que eu vou te explicar o que eu estou querendo dizer. O pastor está lá na capital do Rio de Janeiro, com uma igreja montada, câmeras top, áudio maravilhoso, excelente pregador. Aí, o irmão, a irmã e os 3 filhos estão lá no interior, lá no fim do mundo. Só que tem um pastor lá no interior, no fim do mundo, chorando, gemendo, pedindo a Jesus para salvar na cidade. Aí eu vou falar, eu estou lá no Rio de Janeiro e abro uma igreja, e a minha igreja também é igreja online. Então você que está no fim do mundo, você pode dizimar na minha igreja, ofertar na minha igreja, sem nunca colocar o pé nela. Para de roubar o coração de gente que tem pastor esperto, gente se usar da força que
tem de mídia, de nome, de denominação, para ter membros espalhados por todo o Brasil sem nunca ter servido uma ceia. Se morrer um ente querido, é o pastor vizinho que vai fazer a cerimônia, porque o bonitão da capital não vai lá, mas fica com dízimo, fica com oferta e tem até rol de membro online. Não roube o coração das pessoas que ficam do lado das outras. Com uma igreja do lado da sua casa, com gente idônea, com gente séria, você é membro de igreja, porque eu tive afinidade. Não teve afinidade nenhuma. Você não quer um olho olhando no teu olho, você não quer alguém cobrando você, batendo na sua porta. Por isso que é conveniente você ser membro da igreja que está lá no fim do mundo, porque você não quer apacentamento, você quer conveniência. Bom, gente, é forte essa palavra do pastor Eduardo Gonçalves. Eu quero saber, começando com a pastora Grazi, qual a opinião de vocês sobre as afirmações desse pastor? Se um familiar de um membro online de um lugar distante falecer, quem vai fazer a cerimônia fúnebre? É verdade. Não, eu entendi a colocação do pastor Eduardo. Aliás, eu amo o pastor Eduardo, ele está sempre aqui com a gente. Veja bem, pastor, ali ele foi específico. Ele diz o seguinte: você que nunca viu essa pessoa, nunca serviu essa pessoa como pastor, está ali recebendo o dízimo dela, que está não sei quantos quilômetros de distância, Sim. e está ali prendendo o coração dessa ovelha. Não é essa a proposta da Igreja Online. Não é essa a proposta. A proposta da Igreja Online... Mas não está próxima? Não, está distante, pastor. Está mesmo? distante. A proposta da Igreja Online é servir aqueles que estão distantes. E dentro dos nossos atendimentos, do nosso aconselhamento pastoral, das nossas células, a gente não fala nem de dízimo nem de oferta. O único lugar que é pregado sobre dízimo e oferta é no culto. Então a gente não tem interesse, muitas vezes, no dízimo dessa ovelha. A gente quer servir, quer resgatar essa pessoa. Mas você sabe que na tem verdade, outros a gente que tem isso, tem, né? pode tem ter. outro, Aí né? mas não é o Você meu sabe. caso. Mas olha só, eu penso que a Igreja Online, olha, a palavra diz que o evangelho será pregado em todo canto antes da volta de Jesus. Eu entendo que qual que é o caminho que o evangelho vai entrar na Coreia do Norte, em alguns países muçulmanos. Como que vai entrar? Se não for através da transmissão, se não for através do online. Tem cantinhos que o evangelho só vai chegar se for através da internet, porque não é permitido que o missionário entre lá para pregar. E assim, pastor, hoje eu defendo muito, porque eu sou a responsável pela igreja online da nossa igreja, mas eu comecei fazendo pregação de rua aqui na Feira Livre de Volta Redonda, na Vila, com a minha saudosa pastora Rosane, que agora mora no Espírito Santo. Eu com 20 anos de idade, 21, solteira, descolada, tinha que pegar um megafone junto com ela e pregar o arrependimento. E quantas pessoas você alcançava com megafone? Muito pouco. Mas, e a assim, ferramenta online possibilita... O mico era certo, mas a intenção milhares. era boa. Era boa, o né? mico era certo, mas a intenção era boa. E não é uma crítica a quem faz Sim. uma pregação na praça pública. Não é mesmo. Mas eu penso que hoje o ambiente online é a praça pública dos dias de hoje, onde a gente atinge milhares e milhares de pessoas, o evangelho chega e nós temos dezenas, centenas de testemunhos de pessoas que falaram: olha, eu jamais entraria numa igreja evangélica, mas esse culto apareceu aqui no meu YouTube, eu assisti e hoje eu estou aqui, porque eu fiquei maravilhado com o que eu ouvi. Quanto Eu essa tenho uma- fala... Desculpa, pode concluir, pastor. Eu tenho uma ovelha, o nome dela é Thaís, ela está me assistindo agora. Ela, na pandemia, os centros espíritas estavam fechados e eles não faziam transmissão de sessão mediúnica, nem de mesa, nem de... Eles não faziam, o centro espírita não fazia. Não sei se algum fazia, mas aqui em Volta Redonda não fazia. E essa moça começou a assistir o culto do Projeto Vida, e assim que abriu, que teve a permissão de abrir, né, para retomar os cultos, ela veio fazer uma visita. Sim. E quando ela chegou na porta da igreja, ela falou: olha, eu sou kardecista, mas eu gostei muito de assistir os cultos online, eu vim aqui conhecer a igreja, fazer uma visita, mas eu sou kardecista. A equipe de voluntários, com muita sabedoria: você é muito bem-vinda e tal, e ali já pegou ali o telefone, já ofereceu uma água, um café, enfim, acolheu a irmã. Essa menina voltou no domingo seguinte, ela falou uma coisa, ela falou: olha, eu psicografo no centro, eu sou uma pessoa de muito tempo de experiência, mas eu estou muito impactada com a maneira com que essa igreja nos acolheu. Eu conheci vocês através da transmissão de culto na pandemia, mas eu decidi frequentar aqui. Passou uns dias, ela aceitou Jesus, essa menina hoje prega. Ela ministra a palavra, tem 2 anos e pouquinho de conversão, Certo. mas ela é Legal. tão apaixonada pelo estudo, pela leitura bíblica. E como que ela foi alcançada? Através de uma transmissão de culto. Sim. Tá. A propaganda apareceu lá para ela, caiu no celular dela,
ela assistiu e está até hoje. Tá bom, pastora. Pastor, quanto à fala do pastor aí, eu queria só pontuar uma questão rapidamente. Sim. Depois eu vou fazer a pergunta para a pastora Grazi aqui. Porque ele pontuou essa questão de transmissões online, que não é necessariamente uma igreja online, mas que as pessoas dizimam e ofertam lá na capital do Rio de Janeiro. Isso. Então, assim, se a gente partindo desse pressuposto, eu não deveria receber oferta de visitante, só dos membros da minha igreja. Né? Porque se uma pessoa está frequentando o culto ali, veio assistir o culto e ela faz uma oferta, não oferte. Né? Porque a gente só recebe, você não é minha ovelha. Mas ele falou que você não paga um preço por você. A gente ainda. só recebe de membros. Né? Então eu penso que, de fato, existem pontos negativos. De fato, existem pessoas que às vezes buscam o pregador. Tem uma fala do pastor Jeremias Pereira que ele fala: você vai ouvir o pregador lá famoso, mas sou eu que vou lá no velório. Exatamente isso. Então. E eu concordo que existem essas questões. A gente já teve situações, por exemplo, em igreja nossa, fora do Brasil, nos países da Europa lá, que a pessoa frequentava a igreja lá, participava, tal, mas ela dizimava na igreja dela do Brasil. E a gente orientou o pastor: conversa com essa pessoa, né? Porque ele tem um vínculo com a igreja do Brasil maravilhoso, mas hoje ele está em uma nova igreja. Mas era da sua denominação? Que frequentava a nossa igreja, igrejas nossas, sim, e dizimava. E a gente também, o contrário também, a gente fala assim: olha, se você é membro de uma igreja, dizime na sua igreja. Né? Mas de fato existem situações. Até uma questão ética, né? A gente não vai fazer isso. Eu atendo pessoas na igreja online, pastor, que são membros de outra igreja. A pessoa precisa de um socorro, de aconselhamento, de uma oração. A minha agenda é aberta na igreja online. A pessoa entra lá e faz o agendamento. Mas a gente não pode... Antigamente a gente usava assim e falávamos que era ética: olha, eu não vou te aconselhar porque você tem uma igreja, tem um pastor, então vai até lá, vai até ele. Pastor é médico. Se essa pessoa precisa de um socorro, eu não vou negar. Mas quando eu termino o aconselhamento, eu pergunto: filha, você faz parte de alguma igreja e tal? Sim, eu faço parte. Então tá bom, conversa com o teu pastor, explica o que você está passando. Tá certo. Então, assim, eu não deixo de prestar o socorro. A gente tem muito essa coisa do socorro na igreja online. O seu membro online, vamos supor, lá em Recife, tá doente. Jerônimo. Tá doente, tudo bem, você pode orar daqui. Não. Mas se precisar ungir, se precisar tá dando uma assistência, como é que você faz? Deixa eu te contar uma coisa que eu fiz. Pode ser que um monte de gente não vá concordar e aí tudo bem. Eu respeito as opiniões divergentes. O seu Jerônimo foi batizado em casa. Um amigo lá do Recife, pastor... Também. Eu falei: olha, ele não pode sair de casa. A esposa dele não pode ficar sozinha um minuto. Ela respira por aparelho. Ela está hospedada. O hospital dela é em casa, tá? E ele queria se batizar. Ele foi católico. E ele queria se batizar. E eu entrei em contato com um pastor amigo lá e falei: eu preciso que alguém vá no endereço tal, no prédio tal. Você entrou em contato com pastores de lá? Eu falei: olha, ele já fez o curso de batismo comigo, ele está congregando comigo há tanto tempo, ele ouviu a palavra, ele está lendo Bíblia, ele participa dos estudos bíblicos, ele é assíduo e ele quer se batizar e ele não pode sair de casa. Ele não pode ir para um outro local. Aí foi outro pastor lá e batizou? Em casa. Batizou por aspersão, imersão? Na banheira do quarto dele. Eu preciso falar uma coisa sobre isso, viu, pastor Dário? O que foi? É o seguinte, essa é a grande questão, né? Eu vou pegar esse ponto aí, já que a pastora levantou a bola, eu vou cortar. Vamos ver se eu vou conseguir defender. A igreja online, mas no ato de um batismo, né, necessitou... Eu até evocaria... No mês da Reforma, um dos grandes princípios teológicos da Reforma, que é o sacerdócio universal de todos os crentes, que as igrejas evangélicas não têm preservado, não têm entendido. Porque pastor, por mais que a gente pense, a gente não é sacerdote. Sacerdote é Jesus. Né? Ele que o sumo sacerdote, mas a gente confunde as coisas. A gente não tem a mediação de Cristo. Assim como nós entendemos que o Papa Francisco, ele não é o sumo, o pontífice, o vigário, o representante de Deus na terra, porque é esse o princípio da teologia católica romana. E os nossos queridos ouvintes católicos entendam, eu não estou falando nada contra a teologia, eu estou falando como é a teologia católica sobre o sacerdócio, sobre a visão da vocação dos padres, né? No nosso caso, pastores, nós somos chamados
para serem ministros da palavra e que ministram os sacramentos. No nosso caso, é a palavra sacramento, ordenança, a ceia e o batismo, né? Então, o sacerdócio universal de todos os crentes evoca exatamente essa questão de que você não precisa ir para o pastor ou para o padre confessar o seu pecado, porque Deus só vai ouvir a voz do pastor e do padre que vai interceder por você. Não. Você pode dobrar o seu joelho na cama da sua casa, entregar sua vida a Jesus, ouvindo uma palavra online, né? E você vai ser aceito, você vai ser perdoado, né? Então, nesse sentido, a gente poderia até ampliar essa questão e dizer assim, então quer dizer que todo crente pode batizar, né? Só que a gente tem uma história, uma construção toda da igreja, onde foram separados homens e mulheres com um chamado para cuidar do povo de Deus. O pastor mesmo disse, né? Pastor, ele é médico. Antigamente se usava o termo de cura d'alma, né? Aquele que trabalha com a alma. Mas você quer dizer o que com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, que no final das contas, como aconteceu aí, você precisa do elemento pessoal, do toque. O batismo foi feito nem por um membro, foi feito por um pastor. Mas se fosse um membro de uma igreja, poderia ser feito também? Então, eis a questão. Eu acho que existe casos e casos. Hoje, a pastora citou o fato da questão de missões, né? Há lugares em que até mesmo o sinal da internet, como a Coreia do Norte, a China, ele é controlado, ele é limitado, né? Mas o povo assiste o culto. Só que nesses lugares são onde a igreja mais cresce. Eu te garanto. Não, mas a igreja eu só mais... não posso citar casos... Não, sim, mas por exemplo, o Irã, um dos lugares que a igreja é mais perseguida, ela tem mais crescido, mais ou menos calculado por algumas organizações que trabalham com a igreja perseguida, de 5 mil igrejas nos lares, né? Que ela não pode ir para o templo. Mas é essa questão que o pastor Chicão levantou. Não pode estar no templo. A igreja só saiu do templo, os apóstolos, os discípulos de Cristo pararam de ir ao templo porque eles começaram a ser perseguidos. Porque a igreja tinha as duas asas, o templo e as casas, né? Eu entendo, eu advogo, eu defendo a ferramenta online como instrumento, mas não como um fim em si mesmo. Nesse sentido, eu acho que a igreja online, como fim em si mesmo, ela não pode existir. E o que você diz sobre o pastor Eduardo Gonçalves, a declaração dele? Então, eu concordo em parte com o que ele falou, porque a gente não pode entrar na subjetividade de cada ministério. A pastora falou assim, não, mas aqui não é o nosso caso, né? Mas eu acredito que possam haver casos, e a gente tem visto, que a gente vai citar por questão de ética, onde há alguns pastores, líderes eclesiásticos que usam desse recurso apenas para auferir, vamos dizer, né, oferir membros, lucro para o seu próprio ministério. Mas isso não é só no ambiente da internet e do online. Isso acontecia com a televisão. Claro. As igrejas que tinham programa de televisão falaram assim, faça a sua doação, faça a sua oferta. E aí vai o R.R. Soares, não precisa nem ser na televisão, o Malafaia. Né? Meu pai já frequentou a igreja que tinha 2 dízimos, 3 dízimos, o envelope do 3º dízimo. Gente, dízimo pro Pai, pro Filho e pro Espírito Santo. O nosso ouvinte Daniel Silva, ele faz uma pergunta. A necessidade de ter pessoas precisando do culto online não seria porque a igreja que está perto, não está exercendo o trabalho errado? Não cumprindo o papel de evangelizadora? Eu penso que não necessariamente. Pode ser, mas o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 9, ele diz que ele faz de tudo para ganhar alguns. Né? Judeu para com judeu, tolo para com tolo, sábio para com sábio, fraco para com os fracos. Fiz de tudo para, de alguma forma, ganhar alguns. Então tem gente, às vezes a igreja está fazendo um bom trabalho. Não estou dizendo que a igreja próxima não esteja desenvolvendo um bom trabalho. Mas aquela pessoa precisava de um ambiente para ser alcançado. Às vezes tem uma igreja, e a gente tem no nosso contexto da nossa cidade, que às vezes ruas que tem 3, 4, 5 igrejas na mesma rua. Né? É ruim, é errado? Tudo tem prós e contras. Mas tem pessoas que precisariam daquele modelo, daquele formato, daquela pessoa. Eu batizei uma pessoa quando eu morei na Espanha, e quando eu vim embora, eu sentei com eles para despedir, e ele falou comigo assim: pastor, se em algum momento o senhor pensar que a sua vinda para a Espanha foi em vão, lembra de mim. Eu acho que eu nunca teria me convertido, nunca teria, claro que o nunca é muito forte, mas foi a frase dele. Se não fosse o senhor, a forma que conectou. Tinha igrejas maravilhosas lá, pastores muito melhores do que eu. Pastor, mas houve uma conexão. Existem pessoas, existem igrejas que têm o seu perfil e têm o seu público. E eles não se conectam com todo tipo de público. Sim. Existe um público que se identifica com a família viva, outro que se identifica
com o Projeto Vida. Desculpa, eu esqueci o nome da sua O igreja. IPI. Presbiteriano Independente. E a pessoa que muitas vezes se conecta com a Presbiteriana Independente, ela vai entrar no Projeto Vida, ela vai falar, meu Deus, o que é isso? Nunca mais não é volto uma nesse igreja lugar. e tal. E tá tudo certo, tem o público dele. E pode ser que a E o gente contrário consiga... também, né, pastora? Claro. Da IPI fala assim, não, peraí, essa igreja aqui não, tô fora. É claro, pode existir. Mas a gente precisa entender que Deus tem um chamado para mim, para o pastor, para o outro aqui. certo. E a gente tem uma palavra para entregar para uma ovelha que vai se conectar conosco, Agora, seja perto ou longe. É verdade que muitas igrejas ainda não se tornaram conscientes da importância da internet para a igreja, no caso, né? Principalmente depois da experiência, né, com a pandemia. Na opinião de vocês, existe futuro para as igrejas que não querem se envolver com a internet? O mestre Hernandes Dias Lopes, ele tem uma palavra sobre isso, que ele diz que ele fala assim, eu considero isso um pecado, a igreja que tem a ferramenta da internet nas mãos, que tem um potencial assim, indescritível e não usa esse potencial para abençoar vidas. Eu concordo com ele. Um antigo pastor da nossa igreja, fundador, um dos plantadores de igreja lá no sul, no norte velho do Paraná, a igreja de Londrina hoje está com 5 mil membros, a primeira IPI de Londrina. Ele foi o pastor fundador e ele fundou muitas igrejas. Reverendo Jonas Dias Martins, ele disse uma frase que eu não peguei, porque quando eu fui para o seminário em Londrina ele já tinha partido para o Senhor. Ele disse uma frase assim, enquanto a Souza Cruz anda de caminhonete, a igreja vai de carroça. Isso nos anos 80. Souza Cruz, vocês sabem que é a fábrica de cigarros. Então ele usou essa analogia. A Souza Cruz usa tecnologia para levar o cigarro. A igreja está andando de carroça. Isso lá nos anos 80, né? Porque eu acho que essa frase foi dita, 80 ou 70. Então, a igreja, talvez ela não deixe de existir, mas certamente vai ter dificuldade. Ela vai ter muita dificuldade. Eu disse no começo dessa palavra que hoje, se você tem uma Bíblia, não apenas a Bíblia, o app da Bíblia, o aplicativo da Bíblia no seu celular, mas a Bíblia em papel, o papel é uma mídia, é uma tecnologia. Se a gente fosse, não, a gente não pode usar as novas tecnologias, então a gente tinha que estar andando com um baú, né, ou uma mala, com um monte de rolo, né, pergaminho, de papiro, na pele de cabra, andando, e o pastor pega pra mim, teve uma equipe, pega aí Isaías, não, pega Mateus, pega o papiro, tá difícil aqui, pastor. A gente usa a Bíblia de papel. Sim, você que tem a Bíblia de papel, você está usando uma tecnologia. Papel Bíblia, que está aqui, ó, o pessoal que vai ver online aí, ó, eu posso levantar minha Bíblia aqui, ó, ele não rasga. É um papel especial, ultra fino, que você não usa em livro. É papel Bíblia, isso aqui se chama papel Bíblia. É uma tecnologia. Imagine se a gente não tivesse essa tecnologia. Você que fala assim que é contra tecnologia, então, querido, você está com uma tecnologia na sua mão que é a sua Bíblia. E aí? E tem alguns contextos de avanço da igreja que o pastor comentou aqui, né, quando colocou o primeiro data show, né, antes do data show era o retroprojetor. Antes do retroprojetor era o inário, o caderninho, né? Antes disso eu nem sei o que era, né? Mas assim, muitas coisas que quando talvez a primeira igreja trouxe uma bateria para dentro do ambiente sagrado ali, muitos acharam um absurdo. Hoje é muito difícil uma igreja que não tem uma bateria, pelo menos eletrônica, né? Então assim, a igreja vai amadurecendo, existem as estações e a gente precisa estar de acordo com a estação. Às vezes a roupa que eu vesti no inverno, no verão, ela não, por mais bonita que ela seja, ela não vai ser confortável. A Bíblia fala do templo, né? A glória da segunda casa seria maior do que da primeira. A suntuosidade do templo de Salomão foi uma, mas na reconstrução do templo, os velhos choraram porque não era como o que eles tinham conhecido. Mas seria algo de uma glória maior, o profeta fala ali. Então a gente tem que estar aberto para o que está vindo. Claro que tudo tem os seus riscos. Todo exagero é perigoso. Por isso que precisa converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Né? Os antigos estarem ali conduzindo, direcionando, ajudando, mas sem também abrir mão do que está chegando, do novo e dessa potência que é a novidade. Antes da pastora Grazi falar, deixa eu passar para vocês o que a Cíntia Duarte mandou para a gente. Sou muito grata a Deus por ter colocado na minha vida uma igreja online, através de um aplicativo. Fui diagnosticada com fobia social, o que me impossibilitava de participar de cultos presenciais.
Recebi cuidado, alimento, oração, foi o que não me deixou sucumbir. Infelizmente, a igreja local me abandonou. Na igreja online foi possível ter cultos diariamente e diariamente fui assistida e cuidada. A comunhão e o cuidado de Deus foi tão maravilhoso que a pastora veio de longe, de outra cidade, a 3 horas de distância para cuidar de mim. Tenho testemunhos lindos de milagres de Deus por estar com minha vida em comunhão com Deus e com a igreja online. Dentro da experiência que tive com Deus, sim, é possível congregar, ter comunhão com os irmãos de forma online. Se não fosse isso, talvez estaria afastada e fraca espiritualmente. Uau. Muito forte, né? Forte. Testemunho como esse, pastor, são centenas. Eu te garanto. Eu poderia citar, eu até trouxe vários exemplos aqui, vários casos concretos. Sim. As pessoas que eu citei, com exceção da moça dos filhos, eu comuniquei que eu iria citá-las, né? E eu teria centenas de outros exemplos de pessoas que jamais entrariam numa igreja, mas foram alcançadas através da igreja online. E as igrejas terão dificuldades? A senhora pensa que terá dificuldades se não se envolver com a internet, se não usar essa ferramenta? Olha, não é que terão dificuldade, depende do que a igreja quer. Se ela tem uma visão missionária, se ela tem uma visão de ganhar almas, de expandir o evangelho, se ela entende que existem países da janela 1040 ou diversos outros onde ela precisa usar de estratégias, e nem só países, mas igual eu falei do Leandro lá isolado na Amazônia, do seu Jerônimo Acamado, se essa igreja tem intenção de expandir, de ganhar almas, se é uma igreja focada em salvação, ela precisa se adaptar às ferramentas que ela tem hoje, e que alcança muito mais gente do que um culto em praça pública, nada contra o culto. Agora, se a igreja ela tem ali a vidinha dela, tem os 200, 300 membros dela, está feliz, satisfeita, eles estão em comunhão, ela consegue fazer um jantar para todo mundo, cabe num salão de festa, ela está feliz ali. Qual o problema também? Cada um tem seu jeito de ser, e a gente respeita a visão e a percepção de cada um. Tem que entender a causa de cada um. A minha igreja, a gente é focada em salvação, em ganhar vida, a gente faz festa na hora que o pessoal aceita Jesus aqui na igreja, a gente solta negócio, faz barulho, solta papelzinho picado, suja a igreja toda, mas a gente é uma vida que aceita Jesus, a gente faz uma festa, a gente arruma um negócio lá dentro da igreja, e essa é a visão da nossa igreja. Então a gente vai fazer o que for preciso. A igreja online não nos traz nenhum resultado financeiro, ela é custosa pra gente. A igreja online hoje é um investimento. É um investimento. Olha, gente, nós estamos chegando já no final do nosso debate. Muitas pessoas querendo falar, ouvintes, infelizmente não temos condições, mas uma curiosidade. Como é feito o batismo? Você já falou do senhor Jerônimo aí, né? De que maneira a ceia do Senhor e o batismo, gostaria que vocês falassem, que são práticas físicas, podem ser adaptadas para a igreja online, ou não é possível? Hein? Sim. Como participar da ceia online, hein? No período da pandemia, as igrejas que estavam praticando apenas o online, no momento da pandemia que as igrejas foram fechadas, impedidas de funcionar, se praticou online. E aconteceu, pelo menos a gente desenvolveu ceia. A gente fez um sistema de drive-thru da pessoa passar lá e pegar a ceia e ir para casa, para ceiar de casa. Alguns que não podiam vir, a gente fala, separa aí um suco de uva, um pedaço de pão, e você vai participar da ceia com a gente, com a transmissão. Né? Então eu penso que a gente, pelo menos assim, a gente não acredita na transubstanciação. Né? Claro. Aquele pão sagrado ali da igreja, aquele ali não é o corpo de Cristo. Corpo ele físico, representa o corpo de Cristo. Então a pessoa pode participar desse sacramento, dessa cerimônia, estando em casa, conectado, assistindo ali. E ela poderia assim, participar. como teria sido na pandemia, nós ficaríamos aí o período que a igreja ficou fechada sem as pessoas participarem da comunhão. Né? A nossa experiência também, pastor Dário, até como denominação, isso foi conversado na nossa comissão executiva. A IPI é gerida, tem uma diretoria nacional e existe uma comissão, um conselho deliberativo, com representação de cada sínodo, que compõe mais ou menos 21 pessoas. Isso foi discutido e foi autorizado durante um tempo a celebração da ceia online,
onde, como o pastor Chicão bem disse, nós entendemos que a ceia é a presença real, né? O conceito de que ali representa o corpo e o sangue de Cristo, mas não está naqueles elementos, né? O elemento em si não é sagrado. O momento, sim. Nós, como presbiterianos, entendemos que ali não é um momento qualquer. Deus comunica a graça. E a gente entende, e até pode ser até para um debate futuro, né, uma sugestão, a pessoa que está sob disciplina deve ficar afastada da ceia do Senhor. Se ela está sob disciplina para ser cuidada e curada, você priva ela de participar daquele momento de graça. Será que ela vai ser mais curada ou menos curada? Mas deixa isso quieto. Vou pedir pro nosso Miqueias Nechaif pegar isso aí, né? Deixar ela separada de ministérios é uma coisa. Ele produzir um debate desse aí vai ser legal. Mas então, a gente ouve isso também. Só que aí depois de um tempo, falando, agora parou, né? Debaixo de uma deliberação da liderança da igreja, que é representante do Senhor, né, para a igreja sobre a terra. Então, a gente hoje, né, a ceia é presencial. Agora, novamente batendo em cima dessa questão, né, eu entendo o instrumento, mas realmente eu não entendo que é possível fazer, por exemplo, um batismo online, né? É físico, é presencial, é relacionamento, né? Até porque Jesus, ele quis comer uma última Páscoa antes de ascender aos céus, antes de ir para a cruz e ascender aos céus com os seus discípulos. E um exemplo interessante é que até mesmo o evento fundador da igreja, que foi envio do Espírito Santo, em Atos 2 diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí o Espírito Santo veio e batizou-os e pousou as línguas de fogo, e aí começaram a falar em outras línguas, e mostrando a amplitude mundial da igreja, né? Certo. A pastora Grazi, sobre como que é lá na Projeto? A ceia do Senhor, o batismo? A gente não só para quem é membro da igreja online, para quem é membro da igreja presencial, se no dia de ceia essa pessoa está embarcada, está trabalhando em plantão, está sei lá na Amazônia. Onde, ela vai separar o pãozinho dela, vai separar o suquinho, o apóstolo na hora do culto vai abençoar, ele inclusive se dirige a pessoas que estão nessa condição, certo. E eles vão tomar ceia sem nenhuma religiosidade. Nada. O importante é estarem ali examinando-se a si mesmo, fazendo uma reflexão e renovando a aliança com Deus. A gente é desprovido de religiosidade. Qual que é o pão? É o pão que tiver, é esse mesmo que a gente vai ministrar a ceia. Vocês sabem que viver em comunidade temos responsabilidades, né? Sim. Tem gente que sai de uma igreja para outra para não ter responsabilidade. Minha igreja é muito pequena, meu pastor está me vendo aqui, vai me dar uma responsabilidade disso, daquilo, já está pegando muito no meu pé. Eu vou para uma igreja grande onde eu fico lá no meio, tá entendendo? E ninguém me vê, eu vou a hora que quero, o dia que quero, e etc e tal. A mesma coisa pode acontecer nos cultos online. Será que eles não estão fugindo das responsabilidades que vêm com a vida em comunidade? Eu quero finalizar o nosso debate de hoje agradecendo vocês, e vocês respondendo, e vocês aconselhando pessoas que fogem da responsabilidade da vida em comunidade, e também daquelas que querem simplesmente ficar escondida no meio do povão sem ninguém pegar no pé. Pastor Chicão, muito obrigado por ter vindo, e finalizando, por gentileza. Amém, pastor Dário. Eu agradeço a oportunidade, sempre, de verdade, é uma honra estar aqui nesse ambiente. Queria finalizar dizendo que a igreja online, ela é uma ferramenta muito preciosa, e a gente está aprendendo a utilizá-la, né? Nós estamos engatinhando aí, eu penso, tem muita coisa para a igreja aprender em relação a isso. Agora, de fato, ela não deve substituir o ambiente presencial. Não deve substituir. Você que está me ouvindo e que prefere estar em casa, procura um lugar que você possa estar. Sempre vão haver pessoas que fogem da responsabilidade, com online, com igreja, como eu falei aqui num outro momento, às vezes diante de um confronto vai para uma outra igreja e vai pulando, né, de igreja em igreja. Mas eu quero te motivar, você que nos escuta, a congregar, a fazer parte de uma comunidade de fé, a ter um pastor
que você respeita, que você presta conta, a estar responsável pelo crescimento do corpo de Cristo na terra, de uma forma ou de outra, que você não fuja das responsabilidades de um cristão, em nome de Jesus. É o pastor Chicão, da família Viva, Voldac aqui, Volta Redonda, agradecendo sua presença aqui. Pastor Marcos Paulo, da Igreja Presbiteriana Independente de Paracambi, muito obrigado também por ter vindo, respondendo e concluindo. Eu agradeço o convite, estar aqui na mesa, cercado do pastor Chicão, pastora Grazi, né? Um abraço a todos que estão nos ouvindo agora. E respondendo a sua pergunta, Dário, eu acho que isso aí é uma coisa que realmente pode acontecer, mas não é regra. Porque a pessoa pode optar por estar em igreja online para fugir de responsabilidade, mas simplesmente pode ir para uma igreja, como você disse, menor, sair de uma igreja menor e para uma maior, onde ela fica perdida no meio da multidão ali. Ninguém ficar ligado nela. É. Quero que ninguém pegue no meu pé. Agora, com respeito ao tema do debate, né, que é possível ser apenas igreja online, eu mantenho a posição de que não. Não, né? Não, ser apenas igreja online não é possível. Até porque Marcos 3, na escolha dos 12 apóstolos, diz assim, no verso 13, depois Jesus subiu ao monte, chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, e para os enviar a pregar e exercer a autoridade para expulsar demônios. Quando a gente pergunta isso para obreiros, qual que é a função do obreiro? Para que Jesus escolheu os 12? Para pregar e expulsar demônios? Não. Primeiramente, para estar junto com ele. Ele andou com 12, dos 12, 3 foram mais próximos, Pedro, Tiago e João no barquinho e fora do barquinho, né? Andaram com ele, aprenderam com ele, viram ele fazendo, e eu acho que essa é a essência da igreja, né? A palavra igreja vem do grego profano, né? O grego koine, eclesia, e chamados para fora. E muitos dizem assim, por isso que a igreja tem que fazer missões. A ideia é boa, mas a interpretação é equivocada. Chamados para fora era quando na polis grega as pessoas eram chamadas para fora das suas casas para se juntarem na eclesia, o ajuntamento para decidirem coisas por bem comum da cidade. A igreja é chamada para fora das casas para se juntar, para celebrar, para ser ministrada, para ser abençoada e para ser enviada para pregar o evangelho. Obrigado. Muito obrigado, pastor Marcos Paulo, pastora Grazi, Projeto Vida. Muito obrigado por ter vindo e concluindo. Eu que agradeço o convite. Olha, essa pessoa que tem essa mentalidade de que vai para uma igreja grande para não ter responsabilidade, pode vir para nós. Por favor, vem. Porque vocês... Depois que ela chegar, a gente conversa. Porque lá ela vai encontrar o... a gente vai com jeitinho ensinar o evangelho para ela. Porque a igreja grande não significa que ela é desorganizada. Né? Claro, a nossa igreja ela é bem organizada, a pessoa só fica solta se realmente ela quiser. Lógico, ela tem o livre-arbítrio, mas ela vai ser ensinada e estimulada, e eu creio que o Espírito Santo vai convencer do juízo, do pecado, da justiça e principalmente das atribuições que ela tem que ter na casa do Senhor. Então, só vem.